Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que está prestes a debater comigo novamente sobre um tema que, no meu entendimento, não é nada agradável. Um tema realmente que me indignou agora na parte da tarde, quando eu me inteirei. O Flamengo acabou de aumentar os valores de planos para sócios torcedores. Eu quero dizer a você aqui, companheiro, que realmente me indigno com isso, porque às vezes eu recebo alguns comentários nos vídeos que eu gravo, nos comentários das lives e no próprio chat das lives também, por algumas vezes questionando se realmente eu me indigno com essas coisas que são perpetradas pela atual diretoria do Flamengo. E eu quero dizer a vocês que, honestamente, lhes destino a minha palavra que, claro, me indigno bastante com tudo aquilo que acontece contra o torcedor rubro-negro, porque não é de agora que isso vem acontecendo. Essa é uma luta que eu já venho travando aqui no YouTube contra esses desmandos que desprestigiam o torcedor rubro-negro já há muito tempo nessa gestão, não é de hoje. Inclusive até na própria gestão do Bandeira, eu por algumas vezes também reclamava, quando eu figurava em outro canal, na bancada de outro canal. Portanto, essa daí, companheiro, não é uma litigância específica com relação ao Rodolfo Landim, ao governo do Landim. Isso já acontece há muito tempo, muito antes do YouTube, inclusive, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o torcedor seja a alma do clube. O torcedor é a razão existencial do clube. E eu quero dizer a você aqui, companheiro rubro-negro, peremptoriamente, que não estou exagerando e que, eu digo, essa gestão, ela não dá a mínima para o torcedor. Ela não ouve os anseios do torcedor. Ela afasta os torcedores, haja vista inclusive a proposição de deliberação do Conselho Deliberativo recentemente, de limitar em 1.000 torcedores off-Rio. A forma como os torcedores do Flamengo são tratados em outros estádios, sem nenhuma intervenção por parte da nossa gestão. A forma, meus amigos, como nós somos tratados no nosso próprio estádio, entre aspas, que é o Maracanã. A forma, meus amigos, como esses gestores atuais do Flamengo se intitulam os donos do Flamengo, quando na verdade é um grupo de 5 ou 6 que comanda a maior parte das ações do nosso clube e que não podem ser comparados aos 46 milhões de torcedores fiéis, fanáticos ao Clube de Regatas do Flamengo. Porque eu vou te dizer, eu não consigo perceber isso do clubismo, um montante tão importante, um contingente tão importante de torcedores de um clube que seja tão aderente às questões do mesmo, ou seja, que tem um nível de pertencimento tão grande como o rubro-negro tem. E eu digo para vocês que não tenho dúvida que 98% de tudo aquilo que o Flamengo gerou no ano passado, mais de R$1 bilhão de receita, advém exatamente dessa aderência, advém desse nível de pertencimento. Então, quando eu me deparo com algo assim, justamente no momento em que o país enfrenta uma crise grave econômica, quando a inflação ela é galopante, quando a inflação corrói o salário num nível de desemprego altíssimo, ou seja, em decorrência de vários fatores exógenos, os quais realmente nós não temos governo, estando aqui, por exemplo, a guerra da Ucrânia, que encarece o preço dos combustíveis, enfim, então uma série de fatores, uma amálgama de variáveis que, na verdade, deveriam ter sido levadas em conta na medida em que o Flamengo toma uma atitude como essa, ou seja, de aumentar o custo dos planos de sócios-torcedores do clube. Eu queria te dizer aqui, companheiro, que eles fazem isso porque eu posso considerar o programa sócio-torcedor, posso considerar o Flamengo, inclusive até na ótica deles, para o torcedor, como consumo, como um bem.
E aí, meus amigos, eu diria que numa classificação da economia, eu me arriscaria até a dizer que o Flamengo é um bem de Giffen, ou seja, independente do valor a ser consumido, independente do preço, o rubro-negro sempre vai consumir, em função desse nível de aderência. E eles sabem disso e continuam aumentando aí o valor dos ingressos, o valor dos planos de sócio-torcedores, afastando cada vez mais o torcedor que tem menor poder aquisitivo. É exatamente isso que acontece, como houve uma transformação inequívoca do torcedor que frequenta os estádios do Flamengo nos dias de hoje, os jogos do Flamengo. E mesmo assim, por ser o Flamengo, eu me arrisco aqui a dizer, posso até ser contestado por um economista ou outro, comparar o Flamengo com o bem de Giffen, enfim, mas é verdade, porque a paixão torna esse bem, o clube de regatas do Flamengo, o que você consome, como um bem de Giffen, sim, porque independente do aumento, o companheiro rubro-negro vai dar um jeito para estar lá no estádio gritando pelo seu time. Ele vai dar um jeito de assistir o jogo do Flamengo. É bem de Giffen, sim, eu não tenho nenhuma dúvida. E eles sabem disso, viu? Porque eles usam a inteligência para o mal e exploram essa paixão para que possam arrecadar mais, preparando, e aí você também pode dizer para mim que eu esteja divagando aqui, que eu esteja num plano completamente extraterrestre de raciocínio, mas eu não tenho nenhuma dúvida, prepara-se o Flamengo para uma SAF. Não tenho dúvida, daqui a uns 2, 3 anos vocês vão perceber isso lá dentro do Conselho Deliberativo. Alguém te falou isso, Fernando? Não, mas são os movimentos em prol de uma nova configuração jurídica que eu venho notando lá dentro da Gávea, em função das pistas que eles emitem. Então, o Flamengo se faz utilizar, companheiro, de você aí, da tua paixão, do teu amor que você destina ao clube para poder te desprestigiar ainda mais. Então tem aqui, ó, reportagem do Coluna do Flamengo que eu estou reagindo. Tá aqui, ó, o Flamengo já chegou a ter mais de 100 mil sócios desde o início da pandemia. O número passou a cair. Hoje estima-se que a quantia de assinantes seja inferior a 70 mil. Em meio a isso, o clube decidiu fazer reajustes no programa e o valor ficou ainda mais alto. Antes, o plano mais barato disponível a todo o público era o Onde Estiver, por 34. Havia ainda o Nação Júnior por 23, mas era restrito a crianças. Com as novas mudanças, o plano inicial de sócio-torcedor do Flamengo é o Nação Bronze, por R$ 43,00 o mês. Pacote dá benefício como prioridade 5 na compra de ingressos. Esse plano aí, companheiro, é aquele que, eu diria, o extrato mais presente na nossa sociedade pode pagar. É esse o plano aí, você tem prioridade 5. E aí eu vou te dizer uma coisa, é por isso que existe aí, eu vou me arriscar a dizer novamente, um nível de, perdoe aqui o neologismo, num vídeo formal como esse, mas o nível de nuterização da torcida. É verdade, porque aquele povo que ia lá, gritava incondicionalmente, aquele que descia lá do trem, aquele que chegava lá no Maracanã, na geral, aquele que empurrava, aquele que tornava o Flamengo invencível dentro do seu próprio estádio. Aquele torcedor que ia no Maracanã, lotava a arquibancada, cadeira geral, aquele ali não vai mais ao jogo. Aquele que assombrava, aquele que deixava o torcedor adversário preocupado porque ia jogar contra o Flamengo no Maracanã. Aquele que fez o Cuca uma vez, numa final contra o Flamengo em 2007 ou 2008, acho que em 2008, dizer que não dava para ouvir o que os jogadores falavam, que ele não conseguia se comunicar com os jogadores em função de tanto barulho que a torcida do Flamengo fazia. Aquele que assombrava, companheiro rubro-negro, o adversário, aquele que tornava incômoda a vida desse adversário dentro do Maracanã. Esse cara não existe mais, esse cara não vai mais ao estádio, companheiro. Esse cara, meu amigo rubro-negro, está fora do estádio. Esse cara, companheiro rubro-negro, não tem mais condições de estar lá, porque aumentam o valor, o preço, aumentam o custo da ida dele até lá, porque não é só isso. Tem outras tantas coisas. O filho desse companheiro também não pode ir lá.
O filho desse companheiro jamais foi ao Maracanã. Isso aí, companheiro, torna a hereditariedade rubro-negra muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Então tá aqui, ó, com as novas mudanças, o plano inicial do sócio-torcedor do Flamengo é o Nação Bronze por 43. Pacote da benefício com prioridade 5, enfim, aí tem aqui uma comparação que mudou. Na prática haviam 6 tipos de plano e agora apenas 5. Excluído foi justamente o Nação Júnior, que tinha limitação da faixa etária, ou seja, o companheiro que tem um filho não pode mais comprar um plano de sócio-torcedor que seja mais acessível para que o companheirinho, filho dele, esteja no Maracanã. Aí está aqui, nos demais apenas um pacote equivalente teve redução no valor. Aqui está, onde estiver 34, depois, agora virou Nação Bronze, 43. Antes, jogaremos juntos, 54, foi para 58. Antes, o Sempre Contigo, 139, caiu aqui, depois caiu para 119. O Mais Querido, 189, foi para 199. O Maior do Mundo, que é exatamente o meu programa, agora passa de 294, passa para 321. Enfim, então, meus amigos, é o seguinte, mais uma vez o Flamengo aqui mostra claramente o seu grave desapreço pelo torcedor, explora a paixão do torcedor para poder lucrar. No meu entendimento, prepara-se, eu diria, a passos largos, inclusive para se tornar uma SAF. Ninguém me tira isso da cabeça, que esses caras que estão lá estão querendo tomar o Flamengo para eles, porque se isso for proposto no Conselho Deliberativo Pelego, Conselho Deliberativo Pelego, pode falar de mim o que quiser, pode me encontrar em estádio, pode reclamar, pode me encontrar lá na tribuna de imprensa, bradar contra mim, pode fazer o que quiser, mas o Conselho Deliberativo do Flamengo é Pelego. Eu vou dizer a vocês, é pelego. Então tá aí, essa obra de arte. E em contrapartida, bota um técnico lá, retranqueiro, o Flamengo não joga porra nenhuma dentro do campo, o Flamengo não dá um contra-ataque, o Flamengo mete um gol e recua, o Flamengo na segunda linha, agora no jogo, estava ali postada na meia-lua com o Pedro um pouquinho mais na frente, o Fluminense com um time muito mais modesto, acua o Flamengo. O torcedor rubro-negro sai todo borrado de dentro do estádio. O torcedor rubro-negro sai contente com a vitória, mas ao mesmo tempo envergonhado, de cabeça baixa, sobre como é que pode ser possível que um time com qualidade muito inferior nos encurrale ali. Tem um treinador ali que fica falando dos processos, os processos que vão ser reformados, os processos vão ser reformados, e não reforma porra nenhuma, porque se tem reforma ali, é a transformação do Flamengo vibrante, do Flamengo acachapante, do Flamengo brigão dentro de campo, do Flamengo lutador, num Flamengo covarde, cheio de medo. Essa daí é a contrapartida com o mister que estava livre, agora assinou com o Fenerbahçe. Se dá merda com esse companheiro aí, Paulo Souza, ele já tá dando merda, vai botar quem no campo, e enquanto isso eles aumentam o plano de sócio-torcedor, porque o Flamengo é assim, querido economista que tá me vendo aí, é um bem de Giffen. É um bem de Giffen. E eu queria lamentar que alguns homólogos meus não tenham falado sobre isso, não tenham protestado, porque isso é um escárnio. Isso é uma grande vergonha. Não é possível que você não se indigne com isso. Hoje à noite tem uma live, companheiro rubro-negro, às 10h30, onde eu vou largar o aço de novo nisso, porque eu realmente estou puto com essa história. Estou até me fazendo utilizar de vocábulos que normalmente em vídeos mais formais eu não uso, mas para poder expressar realmente a minha indignação. Eu fico puto com isso, porque não é possível. Se você quer dar uma passada na loja lá, você vai ver quanto custa a camisa do Flamengo. Hoje em dia, meu amigo, você não pode mais transformar o seu filho em rubro-negro. Porque se você transformar o seu filho em rubro-negro ferrenho como você é, você não vai conseguir, meus amigos, aflorar o rubro-negrismo desse menino ou dessa menina que quer ir aos jogos. Você vai deixá-lo, o seu filho, frustrado, inclusive, porque não tem condição com um governo desse que sequer privilegia também, entenda isso, a construção do estádio, que poderia nos fazer praticar preços menores, criando ali setores populares. Muito engraçado, né? O companheiro Landim nunca se apressa
em responder nada. O Flamengo pede Campeonato Carioca, pede Libertadores, eles não falam nada. Mas com relação àquela do estádio, que poderia pôr em xeque a credibilidade dele com os políticos, aí o companheiro Landim resolveu dar a ordem ali de negar peremptoriamente que não tem construção de estádio. Ó, nação não é otária. E eu tô aqui, meu amigo, para mostrar para você que você não pode ser otário. Não caia nessa esparrela, não. Começa a perceber o que está acontecendo dentro do Flamengo. Saudações rubro-negras, até mais tarde, 10h30 da noite. Aqui no canal hoje, quarta-feira, nossa live raiz. Saudações rubro-negras.